Sempre esqueço. Muito bem. Bom dia mais uma vez. Sempre bom vê-los. Dani, só para a gente não perder o nosso costume, pega um cafezinho para mim, por favor, que eu esqueci. O Matheus está bem, graças a Deus, né? Sexta-feira, gente, quem não viu, perdeu a cena. A gente estava jogando bola, ou pelo menos tentando, né, jogar bola juntos lá. Eu tô com as pernas todas doloridas, desde sexta-feira. Tá doido. Exatamente. E aí, teve um momento em que o Matheus estava no gol, ele saiu para tirar a bola, o Danilo veio para fazer o gol e aconteceu um choque ali, em que a terra estremeceu, a lua parou, e quando a gente se deu conta, o Danilo, ele literalmente foi rolando por cima do Matheus. E depois que ele voltou do terceiro céu, ele acordou de novo, né, Matheus? E tá bem, graças a Deus. Quase acabou com o irmão, mas foi gol. Tá bom, é isso. Obrigado, mano. Muito bem, gente. Então, nós encerramos na semana passada com o nosso joguinho que todos amamos, o nosso quiz, aquele material, aquele livro a respeito da membresia da igreja. Lembram-se? Sim? Ok. Então, nós temos um novo material já, que é o livro da mesma série chamado Sã Doutrina, em que nós vamos entender o nosso nível de relacionamento com a Palavra de Deus, como é que ela gera a nossa vida. Mas eu entendi que esse seria um bom momento para a gente conversar, pelo menos nesses próximos 2 ou 3 domingos, a respeito da nossa igreja. Principalmente no que diz respeito a para onde nós estamos indo, como é que nós vamos para lá e por que é que nós estabelecemos as bases, como foram estabelecidas aqui na igreja, tá? Então, nós vamos literalmente estudar a nossa missão, visão e valores, para que a gente não veja simplesmente como algo interessante que foi feito. Aí esse é um trabalho nosso, em que eu desenvolvi o material, compartilhei com a nossa liderança e diretoria, nós fizemos algumas ponderações, ajustamos, trouxemos para a igreja naquele café da manhã que nós fizemos na nossa assembleia, aprovamos juntos, e isso não pode ficar só na nossa memória como alguma coisa que aconteceu. Por quê? Porque todas as ações da nossa igreja, daquele momento em diante, e serão assim no futuro próximo e no futuro, pelo menos a médio prazo para frente, em que nós vamos seguir essas direções aqui. E como eu sempre digo, não é apenas a gente entender o que é que a gente está fazendo, mas é a gente saber o porquê que a gente está fazendo. Então a ideia é a gente olhar para a nossa missão e entender por que ela foi formulada do jeito que foi, olhar para a nossa visão e entender por que ela foi formulada e principalmente encontrar o nosso lugar no meio disso tudo. Beleza? Nós temos esses próximos domingos para conseguirmos de alguma forma o material do próximo livro lá da Sã Doutrina. Se você não comprou e tem interesse de comprar, nos avisem, porque a gente pede aí mais uma remessa naquele desconto que é incrível, inclusive, que a editora Cordeiro faz com a gente. É esse aí, exatamente. Então, a senhora está preparada hoje, hein? Que isso? Já leu o livro? É. Mas foi lendo. É isso aí, é isso aí. Vai amenizando aqui ao longo do tempo, né? Então, gente, a proposta é essa. Tudo bem? Beleza? Vamos juntos? Então, vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender da onde foi que surgiu esse negócio de missão, visão e valores. O que a gente mais escuta nesses processos de formulação é: mas pastor, a igreja virou uma empresa. Agora a gente vai ter mercado para atender, a gente tem público-alvo, não pode acontecer um negócio desse. E aí, meus irmãos, entender de onde veio isso, por que se aplica para a igreja, ajuda bastante a gente a entender o porquê que nós temos também uma declaração como essa, tá? Então, houve um momento da história das empresas, das organizações,
em que se estabeleceu uma pequena crise entre algumas empresas e empresas grandes, que era: por que é que a gente faz o que a gente faz? Será que a gente só está produzindo por produzir? É só chegarmos a um produto, vender um serviço, é só isso? Qual é o propósito dentro daquilo que a gente faz? E quando começa esses diálogos a serem espalhados nas indústrias, e principalmente as grandes, é que então surge no cenário um senhor chamado Peter Drucker. Já ouviram falar dele? É o famoso chamado pai da administração moderna, né? E ele então desenvolve um trabalho em que ele provoca alguns outros administradores e empresários com 3 perguntas importantes, que são essas aqui: qual o nosso negócio, qual o nosso cliente e qual o nosso propósito? Então, se você trabalha numa grande indústria, você tem ali algo sendo feito, você tem um resultado no final da sua operação, tudo bem. No meio disso tudo, qual é o negócio que você está inserido? É somente produzir alguma coisa? É somente fazer ou prestar um serviço? Ou tem mais uma abrangência? Você então atende quem? Quem é o cliente seu? Que se você está produzindo, sei lá, pensando na coisa que a gente usa todo dia. Você está produzindo aqueles potinhos da Tupperware, em que cada potinho é um salário mínimo? É isso que você está produzindo? É. Então, quem é o seu cliente? Você vai produzir os potes da Tupperware pensando em atender um jogador de futebol, por exemplo? Você vai produzir o seu produto pensando no exército brasileiro, por exemplo? Você está pensando, geralmente, nas famílias, principalmente nas mulheres que gerenciam tudo isso, e que quando você perde um pote daquele lá, é uma crise gigantesca, monumental, né? Eu me lembro, confessando meu pecado a vocês, quando eu casei, eu e a Lê ganhamos um conjunto de potinhos dessa Tupperware, né? Que era arroz, feijão, açúcar, sal e café. E aí, eu fui mexer em não sei o que lá, e o presente caro, né? O presente desse. Eu acho que nem deviam ter me dado aquilo, é caro demais. Mas enfim, eu fui lá ajudar ela a fazer alguma coisa e eu acho que apareceu um bichinho no pote de sal, um negócio desse tipo. E aí eu joguei fora o sal, tirei para lavar, o negócio caiu no chão, eu não vi, fui lá e pisei em cima, e leve como sou, o pote rachou no meio, né? O que eu fiz? Peguei rapidamente, joguei no lixo, fechei o lixo e levei para a rua antes dela ver. Meus irmãos, foram 2 semanas de uma caça implacável ao pote, até eu confessar que eu quebrei o pote. Aí Deus teve misericórdia de mim, eu sobrevivi, estou aqui contando a vocês. Mas quando ela perdeu uma nota de R$50 em casa, ela falou, daqui a pouco acha. Mas o pote da Tupperware, o jogo mudou. Então, esse é o público que a gente está atendendo. Pessoas que são viciadas em ter potes e não aceitam a perda deles, né? E no fim das contas, a organização precisa ter um propósito. Para que é que ela funciona? Ainda que seja olhar e pensar, o nosso propósito é simplesmente ter lucro no fim do mês e expandir o nosso negócio. É isso, que seja, mas precisa se saber para onde vai. E então, com essas 3 provocações principais, ele foi desenvolvendo um trabalho para até chegar na famosa declaração de missão. Qual é a missão daquela empresa? E então ele diz que ele diz que a missão define o que uma organização é e o que ela faz. Então não é apenas o final do resultado, do produto, da operação, do que quer que seja. É entender que aquilo que ela estabelece como missão vai definir de fato o que ela é. E aí você pensa, e o que isso tem a ver? Meus irmãos, isso nada mais é do que trazer clareza ao que uma organização faz. Concordam comigo? É isso, né? E então, visão e valores, eles são um pouco posteriores. E diz a história, então, que surge a partir ali de 1980 e 90, nesse período de pelo menos 10 anos, em que os trabalhos são desenvolvidos, as questões todas são ampliadas, e então surge a ideia da visão, e junto com a visão,
os princípios, que hoje em dia, na maioria das empresas, são chamados de cultura organizacional, né? Então, saber para que a gente existe, saber o que é que nós queremos ser e como é que nós vamos chegar lá, e junto com as questões que nós não abrimos mão. Você junta tudo isso, você vai encontrar missão, visão e valores. Então, esse conjunto pequeno, que geralmente formulado em 3 frases ou pelo menos 3 tópicos, ajudam a trazer clareza sobre o que é que aquele lugar faz, por que é que ele existe e o que precisa ter junto ali no meio da vivência dos seus funcionários, que vai fazer aquela empresa ser aquela empresa. Beleza? E aí você pergunta, beleza, e o que isso tem a ver com a gente enquanto igreja? Porque se a gente volta nas três perguntas aqui, a gente é um negócio? Somos um negócio? Apesar de termos um CNPJ, de termos que prestar contas, a gente não tem necessariamente um negócio. Concordam comigo? Nosso produto seria o quê? Salvação, né? Salvação. Produzimos salvação. Nem isso é possível porque não é a gente que faz, é a ação do Espírito Santo de Deus. A gente vai prestar um serviço de culto? Também não, porque o culto é comunitário, todo mundo faz o culto junto. Então seria um negócio meio estranho. A gente produz o quê? Acho que o máximo que a gente poderia vender como serviço é o café que está aqui do lado, disponível, e inclusive é de graça, a gente já estaria numa situação muito complicada enquanto empresa. A gente tem um cliente? Temos, gente? Cliente não? Não. Quem seria nosso cliente? Deus? Nós, grandiosos, estamos prestando um culto a Deus, Ele é o nosso cliente. E o cliente tem sempre razão, mas nesse caso é porque Deus é o dono da razão, né? Não é nosso cliente. E, gente, desculpa aí, mas vocês também não são cliente, não. E se a ideia for essa, já está bem errada. Domingo que vem, procura outro... Não, brincadeira, fica aqui, não vai embora não. Mas vocês também não são clientes. Eu não sou chefe de ninguém, nenhum dos líderes e dos nossos voluntários são meus funcionários, e eu também não sou cliente de vocês. E aí, como é que fica? E nem patrão, com certeza. E aí, só do Danilo, dele eu sou, dos outros não. E aí, a gente olha para a última pergunta. A gente precisa definir um propósito juntos? Isso sim. Qual é o propósito da gente existir como igreja? Por que é que nós nos reunimos enquanto igreja? E por mais que isso pareça óbvio, ao longo do tempo, essas questões vão, de certa forma, se desgastando. E a gente acostuma simplesmente a vir para um lugar, a participar da agenda, a envolver um pouco com tudo que está acontecendo, e parece que ao longo do tempo a coisa vai deixando, ficando um pouco mais leve, até que a gente se acostuma e eu vou lá uma vez por mês, faço alguma coisinha. Oi? Exatamente, piloto automático. Então, apesar de nós não sermos um negócio, não termos clientes, a gente tem um propósito e um propósito grandioso. Por isso, definir missão, visão e valores não nos torna uma empresa. Tão somente nos ajuda a olhar para essas táticas que foram desenvolvidas para que a gente possa se organizar e dar clareza ao que Deus tem direcionado para a nossa igreja nesse tempo. É simplesmente isso. E o mais interessante, quando você pega, na maioria das vezes, esses pais da administração, do planejamento estratégico e tudo mais, a grande maioria deles vai olhar para a Bíblia, para encontrar os princípios bíblicos de organização, de sistematização, para aplicar às suas empresas. Eu me lembro, quando eu vi isso a primeira vez, eu tomei um susto. Temos pessoas da área de gestão aqui? Mais ou menos, né? O André está num nível assim que a mente humana não consegue compreender muito bem, né? Ele é meio dessa área da fiscal do imposto e só de entender o sistema de imposto, o André mereceu uma salva de palmas, né? Então, vamos dar uma salva de palmas para o André. Gente. Isso é uma loucura, né? Aliás, orem pelo André, que em brevíssimo, né, André? Esse mês já, não é? Agora, maio? A sua dissertação? Junho.
Em junho, o André apresenta a dissertação de mestrado dele nessa área de contabilidade. Então, ore para que Deus dê direção para o nosso irmão. Que o tempo multiplique, né? Que família, igreja, trabalho não é fácil. Mas, enfim, a galera da gestão talvez conheça um livro chamado TGA, Teoria Geral da Administração, né? Que foi escrito por um latino, inclusive. E eu me lembro que quando eu estava lendo os últimos capítulos no meu curso, ele trazia a ideia de equipes, olhando lá para o Antigo Testamento como 12 tribos que se completavam em uma só. Que se elas fossem uma só no mesmo lugar, provavelmente estava todo mundo se matando. Mas na divisão, cada um ficou num lugar, Deus deu um lugar estratégico a cada uma dessas tribos e tal. Eu olhava para aquilo e falava, meu Deus, como esse homem tem a audácia de usar a Bíblia para defender as suas ideias e tal. E na verdade é o contrário, ele só está olhando para aquilo e aplicando para a empresa dele. E o que a gente fez? Olhou para a empresa, pegou a tática que eles tiraram da Bíblia e dissemos, devolve que é nosso, o negócio da Bíblia é com a gente, e agora a gente vai usar. Certo? É para isso aqui, e por isso que a gente tem, então, essa declaração. Não é para nos tornar um negócio, é só para nos ajudar na organização e dar cada vez mais clareza para o que Deus tem direcionado para a gente. Então, missão é a razão de nós existirmos enquanto igreja. A visão é o que ou como nós queremos ser enquanto igreja. E os princípios, os valores são esses princípios que nós não abrimos mão na construção daquilo que nós queremos ser. Beleza? Pegou? Então, a nossa missão. Vamos falar juntos? Com uma voz bem forte e bonita. Vamos lá? Compartilhar. Ficou bonito, não ficou não? Bonito, né? Essa aqui é a nossa visão, a declaração que nós fechamos. E convenhamos, irmãos, que quando nós olhamos para a missão e pensando nessas bases que nós estabelecemos, por que é que nós estamos aqui como igreja? Ou então, qual é a razão da nossa existência? Convenhamos que a gente não tem muita discussão sobre isso, não é? Poderíamos pegar uma missão para todas as igrejas que de fato são igrejas, fazer uma declaração só para todo mundo e definir, é isso aqui que a gente é. Porque, inclusive, não é a gente que decide como é que nós seremos igreja. Nós temos uma norma maior do que aquilo que a gente simplesmente acha legal, que é a Bíblia. A Bíblia é quem define o que é uma igreja de fato. Então, nós simplesmente olhamos para aquilo que a Bíblia desenvolve como sendo uma igreja e a gente colocou num texto que faz um pouco mais de sentido aqui para a nossa realidade. E eu queria ver com vocês, então, de forma um pouco mais separada, o que é que essas coisas orientam a gente como igreja. Então, em primeiro lugar, nós pensamos em compartilhar o Evangelho, fazendo discípulos, viver a sua missão e de olho no tempo que a gente vive hoje, certo? E aí, algumas colocações que nos ajudam a entender. Em primeiro lugar, toda a igreja é formada por discípulos de Jesus. Estudamos isso todo o nosso outro livro. Qualquer lugar que você ajunte pessoas que não sejam discípulos de Jesus, você está num clube, você está numa praia, você está num shopping, todo aquele lugar é um ajuntamento de gente que está ali por propósitos variados. Na igreja não é assim que funciona. Por que é que nem todo mundo faz parte da igreja? Porque nem todo mundo é discípulo de Jesus. Frequentar a igreja é para quem quiser. Nós temos o nosso culto, que inclusive é chamado de culto público, né? Porque nós abrimos as portas e dissemos, vamos cultuar, quem quiser, vem com a gente. Sendo crente, não sendo crente, gostando, não gostando de igreja, as pessoas podem vir e frequentar. Mas quando nós nos reunimos como igreja, no sentido do corpo de Cristo reunido nesse lugar, aí o jogo muda. A membresia da igreja é para aqueles que são discípulos de Jesus. É a membresia da igreja que define como a igreja funciona. Inclusive, acho que há uns 2 anos atrás, não sei se o Danilo vai lembrar, o Eliseu lembraria, nós tivemos que chegar a uma pessoa e dizer assim, amigo, você não é mais bem-vindo aqui no nosso meio.
E aí a resposta dele, mas a igreja é pública, a igreja é de todo mundo, e eu vou quando eu quiser. Fala, negativo. A ideia da igreja ser pública é uma ideia completamente falsa. A igreja está aberta ao público, mas do portão para dentro, quem define como as coisas vão acontecer não é o público que vem aqui, é a membresia da igreja local. Simplesmente isso. Então, essa ideia de que a igreja é um lugar de todo mundo, eu vou fazer o que eu quiser, eu faço como eu quero, eu participo se eu quiser, se eu não quiser eu não vou, Peraí, nós temos algumas ordens, e essas ordens são bíblicas. Por isso, toda a igreja é formada por discípulos de Jesus. Inclusive, a nossa, cremos assim. Por que é que nós estamos preocupados com a ideia do compartilhar o evangelho, do fazer discípulos e do viver a missão? Porque todos esses pontos só fazem sentido e são a razão da vida, do esforço e do empreender energia daquele que é discípulo de Jesus. Se assim não for, faz algum sentido? Nenhum. Por isso nós partimos do ponto de que a igreja é formada por discípulos de Jesus. E então, se a igreja é um grande corpo de discípulos juntos, nós podemos entender que os discípulos são aqueles que pregam o evangelho e fazem outros discípulos, certo? A ideia bíblica para a gente é essa. Vimos em todo o nosso livro também. Se discípulos fazem parte do corpo, o corpo tem uma missão que pertence aos discípulos. E então a gente simplesmente se junta com uma causa de existir que é comum a todos, porque todos somos discípulos de Jesus. Por que estamos preocupados em pregar o evangelho? Porque somos discípulos. Por que nos preocupamos em fazer outros discípulos? Porque somos discípulos. Por que nos preocupamos em viver a missão que Jesus deixou para a gente? Porque todo mundo aqui é discípulo de Jesus. E se a gente estiver longe dessas bases aqui, não é que a gente está longe ou desalinhado com a ideia da igreja. É que a gente está meio longe, meio desalinhado com as ideias de Jesus para a gente. Percebe que não tem nada de inovador aqui? É só a transcrição diferente daquilo que a Bíblia diz para nós. Todo discípulo tem uma missão dada por Jesus. Cumprir nossa missão não é uma opção, certo? Todos aqueles que seguem a Jesus têm a sua missão e a cumprem porque vira a própria missão de vida de cada um deles. Lembra da ideia? Tome sua cruz e me siga. Vou dar a missão, toda a autoridade dos céus e na terra me foi dada. Então eu estou falando para vocês, vão e façam discípulos. Deixe tudo para trás e me siga. As ideias daquilo que Jesus trouxe nas histórias dos que não quiseram, inclusive. E aí, mais uma vez, o teólogo chato enchendo o saco de novo, não é a história do jovem rico. Nenhum momento do texto, nem no original, nem nas traduções, dizem que aquele cara é um jovem. Era um homem rico, que não quis deixar as coisas para trás. E aí Jesus olhou para ele e disse, sinto muito, você não está preparado para deixar. E essa ideia do deixar para trás é justamente abrir mão daquilo que a gente teria como centro da nossa vida para mudar radicalmente, olhar para Jesus e entender que o que Ele quer é o centro da nossa vida. A forma de cumprirmos a nossa missão, ela é diferenciada. Cada um de nós, dentro do seu contexto, dentro da sua vida, das suas ocupações, tem um jeito de viver a sua missão. O que a gente não pode é abrir mão dela para a gente. Porque é que nós nos preocupamos em estarmos juntos aqui e cumprirmos a nossa missão? Por causa de tudo isso aqui, certo? E por último, a leitura do tempo é essencial. Meus irmãos, essa eu acho que foi a discussão maior que a gente teve ao longo dos tempos, e pelo menos do que eu me lembro desde que eu cheguei aqui. Quando nós pensamos em uma igreja contemporânea, nós não estamos pensando em uma igreja que está aberta a todo tipo de loucura. Concordam comigo? Nós olhamos, infelizmente, para aquelas igrejas que se perderam um pouco no seu papel, e aí viram igrejas com, inclusive, que divulgam isso, somos uma igreja LGBT, somos uma igreja não sei o quê, aqui você faz o que você quiser e vive do jeito que você quiser, aquela coisa toda. E essas igrejas são tidas como igrejas contemporâneas. Mas a ideia daquilo que é contemporâneo nada mais é do que a comunicação com o seu próprio tempo. Simples assim.
Não é porque o outro usa o argumento errado, ou se apropria do nome para definir o seu argumento, que a gente vai agora abrir mão e dizer isso não é para a gente, certo? E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver com a contemporaneidade ser nada mais, nada menos do que a gente ser capaz de desenvolver a habilidade de comunicar a palavras e os princípios eternos da Bíblia numa linguagem que para hoje seja acessível a quem entrar aqui. E isso engloba essa mudança que nós ainda estamos progredindo nela de uma forma maior. Meus irmãos, eu acho muito bonito alguns hinos que inclusive marcaram a minha vida e eu canto na minha casa, né? Eu lembro, no dia da minha ordenação, eu fiz questão de escolher lá o hino da Ordem dos Pastores, né? Mas, vamos ser sinceros, chega alguém aqui e ele vai olhar para a letra lá da tela e vai estar dizendo: ruge forte e contundente a guerra do pecado, mas os seus canglores vis não podem me afligir. O que isso quer dizer? Não fazemos ideia. Tinha um outro que estava na minha cabeça esses dias, que a gente estava cantando aqui na igreja. Eu olhei para a televisão, ia dizer. Eu olhei para a televisão e fiquei pensando, meu Deus, o que é isso? Eu fui e joguei no Google para lembrar o significado da palavra. E qual que é a questão? Os hinos não prestam, nós vamos queimar uma grande fogueira de inários, e a gente vai jogar inário para o alto. Nada disso, nada disso. Só significa que existem palavras que a gente vai precisar adaptar para o nosso tempo. Não é jogar fora aquilo que é antigo. É só dar uma renovadinha nele, tá entendendo? Quando você tem um carro, por mais antigo que seja, você não pega o carro e joga no lixão, porque ele está velho. Mas você passa uma cerinha nele, né? Passa um pretinho na roda. Daqui a pouco ele ainda está velho? Tá, mas está bonitinho. Você está olhando para ele, está legal. Então a ideia vai passando por isso, da gente falar, cantar, pregar, ensinar, comunicar o que a gente precisa, de forma que as pessoas que vivem nesse tempo sejam capazes de entrar aqui e entender aquilo que a gente está falando. Por que é que a nossa versão oficial da Por que é que a NVI é a nossa versão oficial aqui, então? Porque as palavras traduzidas nelas têm uma boa fidelidade ao texto bíblico original e a gente consegue ler com muito mais tranquilidade do que a gente leria, por exemplo, uma Almeida. Ah, então, pastor, você está querendo dizer que a Almeida é a Bíblia ruim? Não. Só estou dizendo que quando eu estiver aqui em aula, em pregação, a gente vai usar NVI, simples assim. Ah, mas eu gosto da Almeida, eu quero ficar com a Almeida. Fica. Deus abençoe. Leia. Você vai ficar a ler, né? Como? Exatamente. Os versículos que eu tenho decorado na minha cabeça, inclusive, a maioria são da Almeida. Quando eu cito de cabeça, eu estou pregando com a NVI, mas eu estou citando o versículo da Almeida. Porque fica na nossa mente. Mas para uma padronização, para facilitar a nossa vida, a gente vai para a NVI. E está tudo certo. E, meus irmãos, a gente não pode cair nessa ladainha, nessa ideia estranha do nosso tempo, que quando a gente fala de uma coisa, parece que a gente está demonizando a outra coisa. Isso não pode ficar na nossa mente, irmãos. Dizer que a gente precisa de algumas pequenas adaptações não quer dizer que, então o outro não presta. Então os antigos pastores eram trastes. Então a igreja nunca foi igreja, só é agora porque você está aqui. Irmão, repreende isso em nome de Jesus da sua mente. Isso não pode existir na nossa cabeça. Eu dizer aqui que o Vitor está bonito não quer dizer que eu odeio o Marlon e que o bolinho é horroroso. Está entendendo? Vai aí, é isso aí. Acredita nisso, vai para cima. Exato. Então, a leitura do tempo para a nossa comunicação e para a nossa organização precisa ser extremamente valorizada. Se a gente vai pregar e sair no nosso bairro, como fizemos algumas vezes,
a gente precisa saber como é que a gente vai falar com as pessoas. Chegar para alguém e dar um folheto e dizer Jesus te ama e eu também, meus irmãos, não funciona mais nada. Inclusive, isso é tema de stand-up de humorista que fala isso lá para zoar a gente, inclusive. Então, a gente vai parar porque o humorista está zoando a gente? Não, o humorista que se lasque. A gente só vai entender que, se a gente chegar assim para o outro, provavelmente não vai surtir o efeito que a gente está procurando. A gente precisa de outras formas. Como é que serão elas? Antes, a gente investia em folheto. Hoje a gente investe em tráfego pago da internet. Antes a gente fazia mural de foto para todo mundo lembrar o que aconteceu. Hoje a gente tem rede social para ajudar a gente. Antes a gente vinha aqui e ficava meia hora dando aviso da igreja. Hoje a gente posta tudo no grupo do nosso WhatsApp lá em geral. Antes a gente, para cantar, usava aquela máquina gigante que fazia um barulho absurdo com a luzinha, trocando transparência. Hoje a gente tem o Silas. Está entendendo? Antigamente, a gente ia só para o piano e ficava só no piano. Hoje a gente tem a condição de ampliar. Antes, cada vez que a gente usava aquela bateria aqui, vocês se lembram que era um barulho absurdo. O que a gente fez? Trocou pela elétrica, agora está na mesa de som, regula o quanto vai sair. Aos pouquinhos, as coisas vão acontecendo e vão mudando, e vão adaptando para a gente. Tecnologia não é nossa inimiga. A gente só precisa dominar ela para usar ao nosso favor. Meus irmãos, nosso curso de teologia, voando durante a semana, online. É isso aí. Eu preferia estar aqui na igreja com a porta aberta, com a lousa rabiscando aqui e escrevendo e fazendo? Preferia. O que eu fiz? Guardei um dinheirinho, na verdade, a Nubank me emprestou um dinheirinho do cartão de crédito. Eu fui e comprei essa benção aqui, que agora eu fico rabiscando por aqui e aparece na tela para os outros. Que coisa boa, está tudo junto. A gente precisa ir entendendo quais são os fluxos do nosso mundo para a gente conseguir ir ajustando todas as coisas. Por quê? Porque senão, meus irmãos, a gente não sai do lugar. A gente vai ficar só reclamando e vai ficar olhando para trás dizendo: ai, como era bom naquele tempo. Ai, como era bom naquele tempo. E na boa, gente, era bom, mas não vai voltar mais não. E beleza, e vida que segue. Ah, mas era muito gostoso. Glória a Deus pelo que passou. Não vai ser mais assim. Agora mudou. E não é porque eu estou dizendo não, é porque o mundo mudou. E simplesmente mudou. E acabou. Se a gente for ficar aqui a cada quinta-feira reclamando que, nossa, mas há 10 anos atrás tinham 40 pessoas no culto de oração e hoje tem 20. Oh, meu Deus. Meus irmãos, São Paulo, 2026. Demônio na Radial Leste. Metrô lotado, agendas que não param. Queridos irmãos, infelizmente, na nossa cidade, programações semanais é um grupo mínimo mesmo. E é isso aí que vai ser. Inclusive, vocês se lembram que nós fizemos uma pesquisa sobre o nosso culto de oração? Lembram-se? A pesquisa, o resultado maior da pesquisa foi: eu assisto online porque eu não consigo chegar a tempo na igreja. É isso. E o nosso público que está online, cogitando que seriam pelo menos 2 pessoas a cada conexão, e tem irmãos que colocam lá na televisão da sala, juntam a família, mandam foto para a gente, é muito legal. Cultuam de casa de alguma forma. É muito maior do que o número que a gente tem aqui. Inclusive, o nosso plano era a gente encerrar a quinta-feira presencial e ficar só online. Por que é que eu não fiz isso ainda? Porque tem aquele grupo fiel de uns 10, 13, dependendo da semana, que sempre estão aqui dividindo esse tempo com a gente. São pessoas que se sacrificam para estar aqui, eles entendem que vale muito a pena estar aqui. E se eles estão aqui, eu estou aqui também. Pronto, está tudo certo, continua assim. A maioria do nosso público é online. Nós vamos fazer o quê? Vamos passar a semana toda reclamando que daquele tempo era muito melhor da gente fazer? Aquele tempo nem tinha bolo, agora tem bolo no fim do culto.
A Andresa vai lá e assa um pão de queijo pra gente. 10 anos atrás você assava pão de queijo, Andresa? Pronto, mudou tudo, tá vendo? Graças a Deus pela vida da Andresa e do pão de queijo. Beleza, gente? Beleza aqui? É isso. Então, quais são as bases bíblicas que nos ajudaram e que nos guiam nesses pontos aqui, pelo menos? A gente começa com um texto muito clássico que não pode sair também da nossa mente. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo que eu lhes ordenei, e eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Meus irmãos, essa é a declaração máxima daquilo que Jesus espera de nós. Essa é a declaração máxima daquilo que nos orienta enquanto sendo discípulos de Jesus. É a ordem que Ele deu, é a missão que Ele deixou, e agora está nas nossas mãos a continuidade daquilo que Ele deixou para a gente fazer. A gente precisa de capacitação para cumprir a missão, e Cristo Jesus já disse para a gente, João capítulo 14, depois lá em Atos no capítulo 1, e depois acontece de fato em Atos capítulo 2, que nós recebemos capacitação, desculpa, à medida em que o Espírito desceu sobre nós, certo? Inclusive essa capacitação, Lucas usa lá no capítulo 1, dizendo que esse é o Atos 1:8, receberão, aí ó, tá vendo? Almeida. Mas recebereis sobre vós o poder, quando o Espírito Santo vier sobre vocês. E à medida em que isso acontecer, esse poder não é uma coisa assim, pirotécnica, que você vai fazer aquela coisa porque você é poderoso. Não. O resultado do poder é ser-me-eis, tá vendo? Não sai da minha cabeça. Ser-me-eis testemunhas em Samaria. Eu esqueci a ordem agora, hein? É isso, né? Samaria, Judéia, confins da terra. Ainda bem que nós temos a Bíblia na mão, né? Eu me confundi, eu acho que eu me confundi na ordem aqui. Como é, Mateus? Jerusalém, serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Excluímos Jerusalém da história aqui. É isso. Qual é o resultado do poder e da capacitação de Deus? Todo um povo que é testemunha de Jesus por onde passa. É isso que o texto está ensinando para a gente. Então, nós precisamos fazer discípulos, nós precisamos batizar os novos discípulos, nós precisamos ensinar os novos discípulos a obedecer, e então nós estaremos sempre não apenas capacitados por Jesus para a sua missão, mas principalmente acompanhados e cuidados por Ele. Certo? Certo? Esse texto, aliás, toda essa parte do capítulo 9 de 1 Coríntios eu acho muito, muito legal. O jeito que Paulo trata a questão da pregação. Que antes disso ele está dizendo, eu estou pregando, mas se eu estivesse pregando porque eu decidi pregar, seria uma coisa assim, eu receberia frutos disso, mas eu estou pregando porque eu sou obrigado a pregar. Então eu só prego e tal, e ele vai falando muito sobre isso. E chega no versículo 16, ele vai dizer, vamos ler juntos? Contudo, essa aí podia ser a sentença de todos nós, né? Ai de nós, ai da igreja, se nós não fôssemos pregadores do Evangelho. Então, aqui nem tem muito que a gente ficar viajando sobre o texto, é isso aqui. Por que é que nós estamos preocupados em ser uma igreja que prega o Evangelho, fazendo discípulos e tal? Porque, meus irmãos, a condição aqui é muito parecida, tá? Daquilo que a gente faz, daquilo que a gente vive. Depois, Romanos capítulo 10, 14 e 15, como, pois, invocarão aquele em quem não creram, e como crerão naquele em que não ouviram falar, e como ouvirão se não houver quem pregue, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Seu pé é bonitinho? Não.
Mais ou menos. Seu pé é bonito, Marlon? Tira o tênis aí, Marlon. Brincadeira. O meu pé está horroroso. Por causa da cirurgia que eu fiz no dedo aqui, a unha, ficou um negócio horrível. Não desejo a ninguém ver o meu próprio pé. É muito feio. Mas a ideia do que Paulo está dizendo é justamente inverter a visão daquilo que seria um pé bonito, né? Aquele pé lixado, de creme todo dia, que faz esfoliação na água quente, escalda-pés, né? E tudo mais. A ideia do que Paulo está dizendo é aquele pé com a pele grossa, sabe? Pé cascudo, o pé com marca, o pé calejado, tá entendendo? Que é o pé daquele que está andando por todo canto para cumprir a sua missão. A formosura não está na beleza da delicadeza. A formosura está no olhar do desgaste por uma missão muito maior. E essa é a nossa missão também, irmãos. Me lembra muito a profecia de Isaías, né? Quando Isaías está lá falando que ele viu o Senhor no alto e sublime trono e tal, e aquela ideia de que o próprio Deus olha para Isaías, né? Fala, ei Isaías, mas tem um problema, né? Como é que eles vão ouvir se não tem quem prega, né, Isaías? Quem será Isaías que podia ir pregar? Quem será que a gente podia enviar para o mundo, né? Eu, se fosse Isaías, no contexto que Isaías vivia, dizer, Deus, eu não sei não, eu vou dar uma olhada lá, eu vou dar uma garimpada para ver o que eu acho, e aí eu venho aqui dizer a você, né? Mas Isaías não, ele se levanta para dizer, sou eu, isso aí tem a ver comigo, a missão que o Senhor está trazendo é para mim mesmo, então deixa comigo que eu vou lá para pregar, vai sofrer, vai ser perseguido, vai viver um monte de coisa, mas é comigo, deixa comigo. Pregar o Evangelho, meus irmãos, é responsabilidade de cada um de nós, da igreja. Inclusive, saiba e compreenda isso. A minha missão maior enquanto pastor é capacitar você para que você tenha conhecimento, para que você tenha um ambiente para você desenvolver a sua espiritualidade, para que você seja acompanhado, inclusive à medida que você também permite com que isso aconteça, para que durante a sua semana você esteja o mais preparado possível para cumprir a missão de Jesus para você. Eu preciso pregar? Claro, eu tenho uma vida como todos vocês. Mas a minha missão maior não é vir ficar pregando para crente, gente. Nós já somos crentes, não é? Obviamente que a mensagem do Evangelho ultrapassa qualquer tipo de barreira. A gente prega, mas prega para a nossa capacitação. Então, vai ter um negócio lá, será que o pastor pode vir para pregar, porque para falar do Evangelho é só o pastor? Não, gente, é todo mundo aqui. É a gente aqui mesmo. Você tem plena condição de abrir sua Bíblia e começar a pregar. Simples assim. Um irmão nosso, há um mês e pouco atrás, ele foi no aniversário, e aí nesse aniversário pediram lá para ter um devocional. Eu não pude ir nesse aniversário, e era o aniversário de uma pessoa terceira e tal. E aí o irmão ligou e falou, pastor, o que eu faço? Você não pode ir? Eu falei, irmão, você tem uma Bíblia? Tenho. É NVI? É. Abre e prega, meu irmão. Abre e prega. Mas eu não sou pastor. Sim, eu não fui minha vida toda, né? Tem um pouquinho de tempo só. Abre a sua Bíblia e prega. Mas e a autoridade? Eu falei, meu irmão, a autoridade é da palavra. A palavra tem autoridade em si mesma. Abre a palavra e prega. Mas eu vou pregar o quê? Eu falei, irmão, ora que Deus te ajuda. Se não tiver, eu pego aqui um esboço meu em PDF, mando você. Fala que é seu, prega, está tudo bem. Esse irmão foi e pregou, e foi uma maravilha. E teve gente, inclusive, que estava no aniversário, desviado da igreja, que voltou para a igreja, que foi pego por Jesus na hora que o irmão foi lá e pregou. E ele, pastor, durou 5 minutos. Falei, meu irmão, foi os melhores 5 minutos que você podia entregar para alguém. Está tudo certo, vai embora. Graças a Deus, esse irmão não é como alguns seminaristas que ficam me zoando por conta do tempo que eu demoro pregando. E ele foi, né? E eu falei para eles, gente, é que vocês não têm a humildade e o conteúdo que eu tenho. É por isso que não é tanto tempo. Não sei.
Se Deus está tratando do seu coração, aí é com você. Muito bem, vamos ler juntos? Novamente. Essa é uma daquelas declarações que desses textos, se você quiser escolher dois para você decorar e ter na sua mente, Mateus 28 e João 20. Meus irmãos, essas duas declarações são as melhores que tem. Jesus nos ensinando o que espera de nós. E depois em João 20, Jesus impulsionando os seus discípulos. E tenha muita tranquilidade. Jesus estava falando com os discípulos naquele momento? Estava. Mas é a missão para os discípulos. Se você é um deles, Jesus está dizendo para você da mesma forma. Do mesmo jeito que Deus enviou Jesus, agora Jesus olha para a gente e fala: vão, façam cumprir a missão de vocês. E a gente vai e faz cumprir a nossa missão, tá? E um dos textos que eu acho mais impressionantes do Antigo Testamento, que é esse 1 Crônicas, capítulo 12. Vamos ler junto de novo? Da tribo... Meus irmãos, a ideia é que em toda a separação das tribos e dos chefes, cada um deles tinha ali uma especialidade, digamos assim. Tinha a galera da guerra, tinha a galera que tocava, tinha a galera que coordenava um monte de coisa, e chega para a tribo de Issacar, e a ideia é que eles sabiam fazer uma leitura do tempo. Eu não sei se isso chama a sua atenção, para mim eu acho uma coisa impressionante. Já pensou? Ter uma tribo que as outras iam chegar para eles para consultá-los como é que eles deviam agir naquele exato momento. E a leitura do tempo que nós falamos está extremamente ligada a isso aqui. Não é mudar a estratégia, mudar a missão, mudar o que quer que seja. É olhar para o nosso tempo e descobrir como é que nós vamos, no bom sentido, atacar ou fazer cumprir aquilo que é a nossa missão no tempo que a gente vive. Fazer a leitura do tempo como um todo. E por que que isso é tão essencial? Nós já falamos, mas vale a pena a gente marcar. Por que que isso é tão importante para a gente? Porque se a gente continuar comunicando como comunicava nos anos 90, a gente vai fechar em 5 anos. Simples assim. Se a gente quiser fazer o culto como se fazia nos anos 80, em 5 anos a gente fecha enquanto igreja. Isso não é profecia do caos, não. Isso é profecia do óbvio. Porque é assim que o mundo funciona, meus irmãos. Quando não se tem um estabelecimento de uma comunicação direta, não vai para frente. Aliás, estou dizendo isso olhando pelo óbvio. Se Deus está sustentando, a coisa vai embora. Permanece o quanto for. Mas uma das coisas mais tristes que eu fiz o ano passado, acompanhando meu pai a serviço da nossa convenção, foi ver o fechamento de 3 igrejas que não souberam fazer a leitura dos tempos, meus irmãos. Como domingo passado à noite, fui pregar no aniversário de uma igreja de 78 anos que tinham 6 membros. Já pensou num negócio desse? E conversando com os mais antigos, chegava: pastor, a gente está vendo aí, né? Porque daqui a pouco não tem dinheiro para pagar as contas, não tem dinheiro para isso, não tem dinheiro para aquilo. Aí a gente vê, né? O que faz? E vai embora. Um espaço gigantesco. Uma casa pastoral gigante, um pátiozão enorme, um mini prédio de educação do lado, com uns 3 andares, né, Dani? Tem ali uns 3 andares, um templo grande, com espaço... Assim, de lugares, tem menos lugares que a gente, mas de espaço, é um espaço bem mais amplo, sonorização do espaço perfeita, com 6 pessoas lá dentro. E aí você vai tentando identificar o que levou a chegar nesse estado. O primeiro ponto, meus irmãos, e com todo respeito, é pastor vagabundo que não quer trabalhar. Em primeiro lugar, isso destrói qualquer igreja. É uma pena, é uma lástima. O meu compromisso enquanto presidente da nossa subseção da Ordem dos Pastores é acabar com vagabundagem de pastor.
o que eu sei que é um termo meio forte, mas eu não achei um mais bonito para tratar desse ponto. Então, o que é esse pastor que é um pastor meio vagabundo de trabalho? É aquele pastor que vem, ele prega no domingo, aí ele vai embora para a casa dele, aí domingo que vem a gente vê o que acontece, né? Que eu cansei de ver de pastor chegando domingo de manhã, mandando mensagem para mim. Pastor Guilherme, você já expôs esse texto? Já? Me manda seu esboço? Eu falei, claro, pastor, o senhor está com dúvida e tal? Não, é porque eu estava pensando aqui, não veio nada na cabeça. Manda seu esboço para eu pregar domingo. Mas se eu pudesse, eu batia. Se eu pudesse, eu batia, irmãos. Nossa, já teve pastor que veio aqui, na nossa igreja, e veio ver como é que a gente estava fazendo o nosso processo de integração e o processo do Raízes. No meio do caminho da gente explicando, ele falou assim, pastorzão, mó trabalho, mas valeu, obrigado. E pegou as coisas dele, devia nem ter dado mais café, tomou outro copo de café e foi embora. Olhou e falou, não, mó trabalho fazer isso aí. Eu falei, deveria ser o seu trabalho, miserável. Não é? É isso. É horroroso, é horroroso. Eu morro de raiva de gente assim. Nossa, mas muita raiva, muita raiva. Inclusive eu falo para os meninos, falo. Luiz, Danilo, falei para o Mateus quando estava no seminário, já falei para o Gabriel que quer entrar no seminário, e o Vitor que um dia vai para o seminário já fique sabendo. Começou a ser seminarista meio vagabundinho, vai sair do seminário. A gente, pelo menos, eu tiro minha carta de recomendação e falo, esse aqui não serve, não vale a pena. De serviço para o reino de Deus já tem um monte. Deus me livre da gente ser mais um. Passada a sessão de desabafo aleatório, é isso que a gente precisa aprender então, tá? Por que eu estou dizendo isso? Assim, os outros motivos. Pastores que não estão preocupados com o trabalho de verdade. Segundo, hipervalorização da tradição do jeito que a igreja sempre foi. Em terceiro, fechamento a qualquer tipo de mudança. E isso que a gente está querendo dizer é, tem um vaso de flor do lado direito, vamos pôr do lado esquerdo? Não mexa, porque sempre foi desse jeito aqui e deixa assim. E em quarto lugar, pastores que não trabalham, hipervalorização da tradição, fechamento a qualquer tipo de mudança. E em quarto lugar, achar que só aquela igreja existe e mais nenhuma outra igreja no mundo existe. Meus irmãos, o quanto nós aprendemos com outras igrejas é um negócio impressionante. Eu, pelo menos uma vez a cada 1 ou 2 meses, eu vou, durante a semana, encontrar algum pastor amigo de alguma igreja que inspira a gente, para sentar na mesa do cara e falar, vai lá, me fala aí, como é que funciona aqui? É assim, 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 e esse processo, como é que vocês fazem? Isso não cabe para a gente, mas isso aqui cabe para a gente. E como é que vocês trabalham o sistema de ensino? Como é que vocês trabalham estruturação de estética? Como é que funciona a liderança disso? E eu vou pegando um monte de coisa para começar a aprender e entender como é que funciona. Que, meus irmãos, isso é essencial. Nós não somos competidores para ver qual igreja, no fim das contas, vai ser mais legal. Nós somos irmãos que trabalham juntos e caminham juntos para pegar várias ideias. Outros pastores que, vez por outra, vêm aqui também para entender essas ideias. Então, é uma troca. Teve uma semana que, no mesmo dia, o sogro do André, pastor Eli, veio aqui tomar um café comigo. Falei, pastor, como é que o senhor trabalha o ministério com 60 a mais? Me ensina como é que o senhor faz. Eu faço assim, 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 assim. Depois, à tarde, vieram 2 pastores de outras 2 igrejas para saber como é que funciona o nosso joga junto, que eles queriam levar para a igreja deles. E vieram e aprenderam com a gente e tal. E depois, no fim do dia, eu e o Luiz marcamos uma visita em outro canto para, na outra semana, ir lá na PIB de Mogi para ver como é que eles estavam fazendo. Então, essa troca geral de várias ideias, várias informações, vários métodos, ela vai oxigenando. Quando a gente olhar para a nossa igreja e dizer, só a gente serve no mundo, só a gente faz direito, só a gente está aqui, é o prenúncio da nossa queda. Que Deus nos livre disso. 3 améns, mas tá bom, é melhor que nenhum. Muito bem, vamos fazer 3 grupinhos rápidos. Aqui, meus irmãos, enquanto a missão, é aquilo que eu falei para vocês. A nossa razão de existir é essa. A bíblica está colocada para a gente, tá?
Agora, a visão e os valores a gente consegue aprofundar um pouco mais no nosso desenvolvimento. Então, vamos fazer o seguinte, o Elias, a Ingrid, o Matheus e a Silvinha, vem para o lado de cá, por favor. E a gente forma 3 grupos só para a gente responder a uma questão muito básica, que é essa: como essa nossa missão em comunidade pode se tornar a nossa missão pessoal enquanto discípulos de Jesus. Beleza? Ouviram? Não? Seguinte, como é que essa nossa missão em comunidade, a missão da nossa igreja, pode se tornar sendo a nossa missão pessoal e particular, enquanto a gente está vivendo a nossa vida sendo discípulos de Jesus, tá bom? Em outras palavras, como é que isso aqui vai se aplicar a você durante a sua semana, durante as suas idas e vindas, como é que você se apropria disso da forma mais prática possível, tá bom? Vamos virando aí, gente, vira aí as cadeiras, faça uso do nosso investimento. 5 minutos dá para todo mundo conversar um pouquinho? Oi? Você não acha mais fácil deixar aqui a missão?
E aí, gente, deu tempo? Por que o Arthur tá fora do grupo? Arthurzão é gente boa. É o quê? É o próximo, é o próximo. Deu certo? Muito bem. Então, ó, vai estar só dos meus lados aqui, tá? O grupo da esquerda, o grupo do centro e o grupo da direita. Grupo da esquerda. Grupo da esquerda, quem é? Ó, as manifestações políticas. Quem vai falar do grupo daqui? A Isa. Grupo do centro? Vanessa. Grupo da direita? Se quiser vir, pode vir. Tá? Vamos lá então. Isa, por favor. Nossa, no microfone ainda? Não tem microfone, não. Não, quiser falar sem... É verdade. Não, eu vou falar. Eu vou falar, gente, vocês me complementam aqui, porque a gente chegou numa conclusão todo mundo junto. Mas a gente falou que compartilhar o evangelho, a gente precisa compartilhar o evangelho nos nossos dias a dias, primeiro pelo exemplo, né? Então, acho que a gente falou muito sobre isso, assim, sobre a gente viver a missão da igreja, não somente aqui, nos sábados, nos domingos, quando estamos aqui, mas realmente viver no nosso dia a dia. Então, a gente acredita que o Senhor colocou cada um em um lugar com um propósito específico. Então, em lugares que eu entro, você não entra. Em lugares que você entra, eu não entro. Então, um exemplo que eu dei, né? Hoje eu trabalho no setor social, então eu entro em muitas favelas. Uhum. E eu sei que não é todo mundo que tem essa oportunidade, por exemplo, de estar nesses lugares. Então eu acredito que o Senhor me colocou nesses lugares para que eu possa não só levar ali provisão, né, em questão social, mas também a salvação, que é o evangelho, que é aquilo que a gente acredita. Assim como eu não estou mais, por exemplo, na faculdade. Se ela está na faculdade, ela é uma pessoa ali que ela pode levar o evangelho. Tanto pelo exemplo, então sendo, né, uma discípula de Jesus, com as atitudes, com as ações, mas também com as palavras. E aí, particularmente, assim, eu acho que o mais difícil é, de fato, a gente ter no Espírito Santo, essa ousadia de também pregar com as palavras, né? Sim. Então, sei lá, eu estou ali num trabalho social, meu principal objetivo ali, como é o meu trabalho, não é necessariamente levar o evangelho, mas eu tenho que ter isso em mente, que eu preciso pregar, que eu preciso levar a palavra, que é a palavra da salvação. Então, é um pouco disso. Esqueci de alguma coisa? Muito bem. Palmas para o grupo da esquerda. Isso que a Isa citou é muito importante. É até bonito, inspirador aquela ideia do pregue o evangelho, se necessário use palavras. É muito bonito. Mas, meu irmão, pregação do evangelho envolve ter palavras envolvidas. É o nosso testemunho que é completo pelo nosso pregar da palavra de Deus, né? Muito bem. Obrigado, gente. Vanessa? Bom, a Andressa anotou alguns tópicos, né, para ficar mais fácil de lembrar. Então, assim, a nossa missão é levar o evangelho, sendo discípulos de Jesus e fazendo discípulos. Como? Testemunhando com a nossa vida, porque as pessoas reconhecem. Na prática, perdoando e promovendo o perdão onde a gente estiver. E ser exemplo, exercitando a compaixão diariamente. Muito bem. Palmas para o grupo do centro. Vai lá, Diegão, voz do trovão. Não, hoje não está tão boa assim, não. Então, a gente estava conversando aqui e a gente teve uma construção assim. Como que a gente compartilha o evangelho se a gente não tem nada para falar, por exemplo, vazios? Então, assim, a base, o pressuposto de base é que nós temos que buscar nos preparar. Aí o preparo envolve a igreja, e isso é muito bom. Então, alinhados com a missão, em casa, se a gente buscar realmente estudar as escrituras, oração, e estando cheio da palavra de Deus, é muito mais fácil compartilhar o evangelho.
Eu falo isso porque eu também já tive minhas dificuldades. Eu sou um cara tímido, imagina, nunca nem pensei falando alguma coisa sobre Jesus para as pessoas assim. Hoje, graças a Deus, assim, devido a estudo, EBD, leitura da palavra, hoje eu consigo, porque é aquilo que enche o nosso coração de alegria. Por exemplo, até tem um exemplo aqui do time de futebol, né? O pessoal, às vezes, é apaixonado por futebol, você vê a facilidade que eles têm, eu ficava admirado, olhando assim, nossa, como esse cara fala bem sobre o Corinthians, sobre o São Paulo e tal. Eu queria ter esse tipo de alegria ao compartilhar as Escrituras, porque se realmente Jesus fez o que Ele fez por nós, e eu creio que sim, porque eu vi a mudança na minha família, em mim, na minha esposa. Então, assim, é uma alegria levar isso adiante e transmitir. Então, quanto mais a gente olha para a palavra de Deus, olha para Jesus, como até naquela passagem, né, do barquinho, né, Jesus caminhando sobre o mar, aí Pedro olhando para Jesus, aí ele não afunda, mas quando ele desvia o olhar, certeza, vai afundar. E o afundar, a gente pensa às vezes que é apostatar da fé, mas às vezes você não compartilhar o Evangelho é você abdicar, você dizer não para Cristo. Porque como que a gente olha para Cristo, aí percebe, Ele me salvou, cara. Ele muda a minha vida, meu relacionamento com a minha esposa, Ele restaurou a minha família, eu tenho comunhão na minha casa, glória a Deus por isso. E ao mesmo tempo, a gente não quer isso para os outros. Não faz sentido nenhum. Então, essa questão do compartilhar, ela é movida pelo coração cheio da palavra de Deus. Isso nos leva também no sentido de abdicar de várias coisas do dia a dia, porque o mundo ele nos amassa com entretenimento, com uma série de coisas, e eu também sofro com isso, né? Todo mundo sofre com isso. É amigo compartilhando coisa que viu, que não sei o que, quando você vê, você nem sabe o que você estava vendo mais na Bíblia. É uma loucura, né? Mas essa coisa do compartilhar é também a queda dos preconceitos, porque quando você olha para Jesus, você vê alguém, independente de quem eram as pessoas, vem caminhar comigo, vem tomar um café na minha casa. Ah, você está aí andando aqui, eu te encontro todo dia, traz seu filho, sua esposa aqui em casa para tomar um café. Aí vai, conversar bem, fala de Jesus, do que Deus promoveu na sua casa, e a alegria já enche o coração de todo mundo. Daqui a pouco tem gente chorando, tem gente louvando, vamos cantar um louvor junto. Aí já que a pessoa está marcando a casa do cara também, ele leva um parente, a coisa vai acontecendo. Eu moro em condomínio, eu tenho visto assim, o poder de Deus agindo, porque por nossa força nada acontece, certeza. Eu por mim mesmo, então, esquece. Mas o Deus faz cada coisa com a gente. Às vezes você dá um bom dia, eu até compartilhei essa mensagem um dia, eu dei um bom dia no elevador, o cara olhou para mim, o cara começou a chorar, aí eu falei, tá bom, o que eu posso fazer aqui, né? O que está acontecendo? Posso te ajudar? Ah, que minha esposa está com câncer. E você deu um bom dia, deu um sorriso para mim, aí eu dei um abraço nele, aí daqui a pouco eu estava já emocionado junto com ele. Aí eu posso orar para sua esposa e tal. Eu falei, nossa, e aquela alegria, cara. Eu cheguei em casa, passei o dia bem, assim, falei, nossa, glória a Deus, eu tô servindo ao Senhor. E eu acho que é isso, né? Essa coisa simples. Como me tornei pai também, aí tem outro testemunho, eu acho que é bacana. Quando a gente se torna pai, a gente tem que comunicar o Evangelho para o nosso filho. E aí isso me levou a perceber uma coisa, nossa, como Deus está nas coisas pequenas, né? Aí seu filho começa a perguntar, o que é isso aqui, papai? Você olha para lá, cara, eu nem reparei nessa flor. Flor bonita, filho. Nossa, que lindo. Sabe quem fez? Ah, papai do céu fez. Aí você fala, estou comunicando o Evangelho para o meu filho, uma coisa que eu nunca nem reparei na minha vida. É o poder do Evangelho. É isso. O cara evangelizou a gente aqui, né? Exemplo É isso prático aí. na... Palmas para o grupo da direita. Muito bem, gente. E a ideia era a gente conseguir encerrar com essa percepção. Perceba que a missão de existir da igreja e a sua missão individual enquanto discípulos é a mesma. Porque a igreja é só a reunião da gente aqui, tudo junto, servindo juntos. Tá bom? Então, é isso. Algum outro comentário, alguma pergunta que vocês Pastor, tenham? eu tenho... Fazer o quê? Sim.
Certo. Uhum. Vamos orar. Certo. Uhum. Sim. Sofia, muito bem, vamos orar por ela. Mais alguém, gente? Pastor, uma coisa que é importante nesse processo de evangelização é a nossa intencionalidade. Porque a gente até encontra em Atos 8 a história de Filipe, onde o Espírito Santo direciona ele para um caminho específico para que ele fale de Jesus para uma pessoa. Então, a partir do Espírito Santo, a gente precisa ser intencional naquilo que a gente está fazendo. Então, a gente precisa, como a gente faz em comunidade aqui, nos nossos relacionamentos, no nosso dia a dia, na nossa amizade, na nossa intencionalidade que a gente tem em comunidade aqui, a gente precisa ser intencional onde a gente está. Como a Isa trouxe, que Deus coloca a gente em diferentes lugares e específicos para que a gente haja. E a gente não pode perder a oportunidade. Sim. A gente não sabe quando a gente vai encontrar aquela pessoa. O Diego mesmo trouxe uma história, ele não sabe se ele vai encontrar aquela pessoa alguma vez na vida dele mais. Mas a gente não pode perder a oportunidade de apresentar Jesus para as pessoas. Foi o que eu falei na pregação e eu ouvi lá do pastor Wagner, que quando a gente fala de vida eterna, a gente não está mudando somente o plano das pessoas agora. A gente está mudando a eternidade delas. E isso é muito profundo. Porque é eterno. Sim. A gente está tirando a pessoa da rota do inferno e trazendo, mostrando a rota do céu, da vida eterna, vida maravilhosa com Jesus. Então a gente precisa ser intencional no que a gente faz também. É isso. Boa. O Diegão, gente, por mais que ele seja tímido, lá na Luz, quando a gente estava junto lá, eu lembro de umas 3 vezes que o Diego assim, chegava com 1, 2 pessoas do nada na igreja. Aí a gente ia lá cumprimentava, falava, Diego, são amigos seus? Não, eu tava vindo, achei aqui na rua, eu trouxe. Falei, rapaz, aí beleza. Aí passou mais 2 domingos, ele chegou com uma outra pessoa, né? Eu falei, Diegão, é amigo seu? Não, tava ali do lado ali, ó. Aí conversamos, aí ele veio, tá aí. Falei, então tá bom, o Diegão é esse. Ele acha alguém na rua, ele sai junto e vai arrastando. É isso aí, eu queria ser assim, Diegão, você é meu herói. Então, olha lá, a última lá, obrigado, que eu sempre esqueço de pôr. Vamos orar, gente? Vamos orar.